Como ler formação de velas japonesas. Vários traders começam lendo velas japonesas. Formação de velas japonesas são encontradas em todos os time frames. Time frame de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 4 horas. Time frames diários, semanais, mensais e até mesmo anuais e etc. Quanto maior o período de tempo, maior a formação e maior o risco em pips ou em pontos se você negocia em outro mercado. Quanto menor o período de tempo, menor a formação e menor o risco ou ordem protetora de stop loss. O que quer que você arrisque, certifique-se de que a recompensa atenda às suas taxas de recompensa de risco ao negociar a formação de velas japonesas. As velas medem flutuações de preço dentro de um determinado período de tempo. Aqui a gente tem nessa vela verde aqui, a gente tem uma bullish candlestick, né, que é uma vela de bullish, né? Então aqui a gente tem a abertura, a gente tem a mínima, a máxima e o fechamento, né? Essa é uma vela de alta. Do lado direito aqui a gente tem uma bearish candlestick. Temos o preço de abertura, a máxima que ela atingiu, a mínima que ela atingiu e o fechamento. As velas medem flutuação de preços dentro de um determinado período de tempo. Para vocês entenderem melhor, cada vela dessa aqui a gente está, se você olhar aqui em cima, né, nesse par AUD USD, o período aqui é de 4 horas, tá vendo? H é 4H. Então, isso quer dizer que cada vela dessa individual, né, ela demora 4 horas desde a abertura até o fechamento. Então, ela abre, ela oscila, né? Vai lá em cima, vai lá embaixo e depois ela fecha no período de 4 horas. Depois que terminou essa parte aqui, né, de 4 horas, aí começa outra vela. Sempre a próxima vela vai abrir, né, na maioria das vezes, a não ser quando tem algum gap no mercado, né, tem um deslizamento no preço. Mas na maioria das vezes ela vai abrir logo quando essa outra fecha. No caso, essa vela, ela abriu aqui, ela fez uma mínima, ela foi lá em cima, fez uma máxima e depois ela voltou e fechou aqui, né? E daí, logo após, essa outra vela abriu, né, e foi fazendo o ciclo dela, mínima, máxima e fechamento. Tá vendo? Então, cada vela dessa aqui, ela demora 4 horas para se concretizar, né? Desde a abertura até o fechamento. Para entender melhor a nossa aula, vamos colocar, né, as velas verdes representa alta e as velas vermelhas representa baixa. As velas japonesas estão contando uma história ao trader. As formações de velas são a linguagem de sinais do mercado. Elas se comunicam com o trader o que está acontecendo no mercado. Mais importante, elas avisam ao trader quando o mercado tem um potencial de reversão ou está prestes a dar uma meia volta. Existem 2 tipos de velas japonesas: velas de decisão e velas de indecisão. Vela japonesa. Vela de decisão. Aqui, lado direito, você vê uma vela de decisão bearish e uma vela de decisão bullish, né? E aqui a gente tem as velas de indecisão, que é o Spin Top, o Doji Star, o Dragonfly Doji e Gravestone Doji. E a gente também tem o Hammer. O que é bearish e bullish? Bearish se refere a um urso e bullish se refere a um touro. Para saber ao que esses termos se referem, é útil pensar em como cada animal ataca suas vítimas. Um urso te atacaria por cima, levantando suas patas no alto e te jogando no chão.
Assim, bearish indica que o mercado descerá. Um touro atacaria com seu chifre, te jogando para cima. Assim, bullish indica que o mercado subirá. Decision candles. Aqui a gente tem velas de decisões, né? A vela preenchida, corpo todo preenchido, não tem pavio, né? É uma vela de decisão. Aqui também a gente tem a abertura, a alta, a mínima e o fechamento, né? Essa aqui é as velas bullish, né? As velas de decisões bullish. E aqui a gente tem as velas de decisão bearish, né? Que tem a abertura normal, tem a máxima, tem a mínima e tem o fechamento. E aqui a gente tem uma vela sem pavio, né? Uma vela completamente bearish, uma vela de decisão. Dark Cloud Cover. Um padrão bearish indicando uma probabilidade de reversão ou uma meia volta para um movimento bearish. Então aqui a gente tem uma vela bullish, né, de decisão, e logo em seguida a gente tem uma outra vela bearish de decisão, né? Esse padrão Dark Cloud Cover, ele só se concretiza se a vela, né? A gente tem essa primeira vela aqui de decisão e depois a gente tem outra vela de decisão, no caso essa aqui é bearish, né? Para concretizar o padrão Dark Cloud Cover, ela tem que fechar, né? O fechamento dela tem que ser maior do que 60% do corpo da vela anterior, né? Então, essa vela aqui foi uma vela bullish, né? Uma vela de alta, e depois a gente teve a próxima vela, né? Uma vela bearish aí, encorpando, né? Mais do que 60% da vela anterior. Então, nesse caso, quando a próxima vela abrir, você pode colocar uma ordem de venda, né? Você pode colocar logo na abertura da próxima vela, porque ela já incorporou aqui 60% da vela anterior, né? Você pode colocar uma ordem de venda e o seu stop loss um pouco acima aqui, eu diria 10 pips acima da máxima dessa vela, porque se ele não respeitar esse padrão, né, você não quer perder muito mais do que aqui. Peace Line. Um padrão bullish que é o oposto de uma nuvem escura, a Dark Cloud Cover. Isso indica uma potencial reversão ou uma meia volta de um movimento bearish. O padrão é mais significativo se o corpo da segunda vela estiver acima do centro do corpo da vela bearish anterior. Então a gente tem aqui uma vela de decisão bearish e depois a gente tem essa vela de decisão bullish, que incorporou mais do que 60%, né, da vela. Ela não engolfou por completo essa vela, mas ela foi mais do que 60%. Então, nesse caso, na abertura da próxima vela, que seria aqui, você deve colocar uma ordem de compra e o seu stop loss 10 pips abaixo da mínima dessa vela. Velas de indecisão. As seguintes velas japonesas indicam indecisão no mercado. Aqui a gente tem o Spin Top, Doji Star, Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Hammer e Hangman. Todas essas velas são velas de indecisão no mercado. Doji Star ou Doji de pernas longas pode indicar a indecisão de um mercado ou um período de tempo para ir longo ou curto, né? Para fazer compra ou fazer venda, né? Os termos go long ou go short exatamente compra ou venda. Esse padrão pode indicar um movimento contínuo na mesma direção da tendência atual ou uma reversão. Você deve esperar pela confirmação de uma formação de vela como uma Evening Star ou uma Morning Star antes de negociar uma estrela Doji. Então, nesse caso aqui, só essa vela aqui, ela não te dá uma direção clara do mercado. Você precisa de uma outra vela, né, para te falar
qual a probabilidade de mercado tem ou de subir ou de descer. Dragonfly Doji pode indicar possíveis reversões ou pontos de virada. Um Dragonfly Doji bullish ocorre quando a abertura e o fechamento são os mesmos, e o pavio de baixo é significativamente mais longo do que o pavio de cima da abertura e fechamento da vela. Um Dragonfly Doji bearish ocorre quando a abertura e o fechamento são os mesmos, e o pavio de cima é significativamente mais longo do que o pavio de baixo da abertura e fechamento da vela. Então, aqui a gente tem um Dragonfly Doji, você vê que, né, o pavio para o lado sul aí é muito maior do que o corpozinho que ela deixou aqui bem pequeno. Então, nesse caso, pode indicar aí, né, um movimento de alta. Se isso acontecer no meio de uma lateralidade no mercado, não dá nada, né? Ela só é válido esse padrão aqui se ele está numa tendência de baixa, né? E às vezes você vê que o mercado ficou um pouco de lateral, aí ela apareceu o Dragonfly Doji, isso significa uma reversão de tendência, né? Do mesmo jeito aqui o Dragonfly Doji Bearish, né? Se tiver numa tendência de alta e o mercado for perdendo aquela força na tendência e aparecer uma vela dessa, pode indicar um movimento, né, bearish. Se você gostou desse conteúdo e quer fazer parte do grupo de membros aqui do canal, é simples, todo esse material está dentro do grupo de membros, né? Só quem tem acesso são as pessoas que pagaram, né? Então, se você quer fazer parte também, é só você vir aqui no canal. Você vem aqui no canal e você pode entrar, né, no grupo de membros por esse link aqui. Você pode entrar por esse link que vai te dar. Tudo bom? Eu estou bastante feliz que você chegou. Vai ter esse vídeo aqui, né? E daí você escolhe esse pacote aqui do High Profit Traders, né? E você faz assinatura. E daí você vai ter todo esse conteúdo para você estudar, né? Desde o início até o mais avançado, né? Eu espero que você tenha gostado, né? A gente vai continuar postando conteúdo de graça aí para quem quiser, para ajudar um pouco, mas o conteúdo, né, que realmente você vai aprender tem que ser pela assinatura, né? Tem que ser pago. Né? Até mesmo porque se eu desse tudo de graça, vocês não dariam valor. Então, se vocês têm a vontade de seguir carreira no mercado financeiro, né, compra esse pacote aqui, que tenho certeza que de 6 meses para um ano você vai estar fazendo lucro no mercado financeiro, tá bom? Um abraço.